Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Iniciando nossos estudos sobre o século XX, né, a história geral do século XX, nós vamos pontuar hoje, caracterizar as causas, as consequências que vão levar à Primeira Grande Guerra Mundial. É isso. A Primeira Grande Guerra Mundial, que se inicia no ano de 1914 até 1918, ela vai ter como marco, origem para essa guerra, duas concepções históricas importantes, né, que foram o processo de unificações nacionais, principalmente na Alemanha e na Itália, e o processo chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Né? O que seria esse neocolonialismo? Seria uma nova forma da Europa explorar, colonizar alguns continentes, né, como a África e a Ásia. Né. Nós vamos ver que no século XIX, a Europa ela é influenciada principalmente pela ascensão da segunda revolução industrial. Né. A questão da energia elétrica, a busca por riquezas, matérias-primas, era uma das ascensões dos países elites, né, pelas potências europeias, mais precisamente, e por outras potências, como na América, nós tínhamos a influência dos Estados Unidos, né, América para os americanos, e o Japão, com todo o seu sistema imperialista, governando e tendo em suas influências na Ásia. Então, no século XIX, foi muito influenciado justamente por essa nova forma de explorar esses continentes, né, que traria esses benefícios para as potências europeias e mundiais, como o Japão e os Estados Unidos. E aí, um marco conhecido foi a partilha da Ásia e da África, principalmente na África, né, em que eles dividiram o continente. Aqui a gente traz até algumas imagens para que facilita a nossa compreensão. Né? Nós vemos aqui representações britânicas e francesas praticamente cortando o mundo, né, como se fosse um frango, um pedaço de carne, mas que foi realmente essa a característica do neocolonialismo, a escolha, a divisão de terras para explorar, desenvolver matérias-primas, né, a exploração à mão de obra, a influência industrial nesses continentes. No outro lado, nós temos, por exemplo, tipo um pedaço de pizza sendo repartido, né, entre a figura japonesa, francesa, britânica, alemã, inglesa, né? Então, o imperialismo no século XIX, ele foi justamente isso, né? Aqueles principais países que tinham grande quantidade de matérias-primas, aqueles países que tivessem uma riqueza, sem falar na questão territorial, que privilegiasse as elites europeias e mundanas, essas partes ficavam justamente com quem dominava o cenário econômico, que eram as elites industriais, principalmente França e Inglaterra. França e Inglaterra, eles ficaram com as principais partes do continente africano e asiático. Já a Alemanha e a Itália, eles também participaram desse processo de imperialismo, de colonização, de partilhar os continentes. Mas o que é que acontece? Até meados do século XIX, a Alemanha, como nós vemos aqui o mapa representando o país germânico, e a Itália, até meados do século XIX, esses países eles não eram unificados, não eram um país como nós conhecemos hoje. Eram cidades independentes, a gente pode até pontuar como cidades-estados, e a partir de conflitos internos, né, fez com que, a partir de meados do século XIX, esses países se unificassem, fossem de fato uma nação, um país. E após eles conseguirem a sua unificação, se transformar em um país unificado, é que a Alemanha e a Itália foram buscar participação no contexto industrial, participar do mercado consumidor, né, e ter uma influência nessa partilha dos continentes. Mas, óbvio, como a Alemanha e a Itália, economicamente e industrialmente, estavam bem atrasados comparando a França e a Inglaterra, esses países ficaram com partes menores do continente africano e do continente asiático. E aí, isso trouxe uma insatisfação, conflitos, né, entre essas duas potências, que, no final de tudo, nós vamos ver que foi ocasionado pela Primeira Guerra Mundial. Então, o imperialismo na Ásia e na África e o processo de unificações nacionais, principalmente na Alemanha e na Itália, foram fatores, foram contextos históricos que vai ter uma grande influência, principalmente para o século XX. O século XX, que nós vamos aprofundar
que ele vai ser marcado justamente pelas guerras, né? E nós estamos iniciando a Primeira Guerra Mundial. Um dos fatores que vai marcar, né, a gente pode pontuar, que é uma das causas que vai levar à Primeira Guerra Mundial, é o que ficou conhecido como paz armada. O que foi a paz armada? Foi em que os países, as potências europeias, principalmente, buscavam fortalecer o seu país, mas principalmente a partir de quê? Do exército, em armamentos, em munições. Essa era uma forma de trazer uma tranquilidade e mostrar um poderio desses países, né? Que, além dessa característica de fortalecimento armamentista, o período que vai causar o pré-período da Primeira Guerra Mundial, essa busca incessante por esse mercado consumidor, né? Essa busca por desenvolver indústrias, por buscar novos mercados, vai ser caracterizado no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, principalmente entre a Alemanha, país recém-unificado, mas que, após a unificação, teve um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento industrial, e o Reino Unido, né, na figura da Inglaterra, principalmente. Então, nesse período de busca por armamentos, né, a paz armada, como ficou conhecida, esse período pré-Primeira Guerra Mundial foi muito marcado por esses conflitos no mercado consumidor entre a Alemanha e a Inglaterra. Outro fator que eu expliquei no slide anterior foi o processo neocolonialista, né, o neocolonialismo ou imperialismo, que teve como principais figuras as potências europeias, né, entre elas a França e a Inglaterra, que ficaram com maiores regiões, principalmente na África e na Ásia, enquanto que Itália e Alemanha participaram desse processo, mas ficaram com partes menores, territoriais. E aí isso trouxe um descontentamento, e no final nós vamos ver que foi a guerra. Além da questão do mercado consumidor, do imperialismo, a busca pela região da Áustria-Lorena e a região da Eslováquia, a região da Eslava, que foram regiões influenciadas principalmente entre França e Alemanha e o Império Austro-Húngaro e a Rússia, foram duas regiões territoriais que também marcaram conflitos, né, tensões antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, e que logo foram fatores, causas e consequências para essa divisão de grupos de nações, que a gente vai conhecer como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente ela foi marcada principalmente pelas grandes potências industriais, né? As grandes influências capitalistas, que nós vamos pontuar aqui, principalmente quem? A Inglaterra e a França. A Rússia, no início, vai ter essa participação pela Tríplice Entente, mas nós vamos ver nos slides seguintes e nas próximas videoaulas que a Rússia ela vai se ausentar no decorrer da guerra, né, por conta de um processo revolucionário. E os Estados Unidos, ele vai ter uma participação decisiva para o destino final do conflito, mas isso a gente vê nos slides seguintes. A Tríplice Aliança, ela era formada por quem? Pelo Império Austro-Húngaro, que era a região unificada entre a Áustria e a Hungria, hoje países separados, cada um tem a sua independência especificamente, a Alemanha e a Itália. Então vejo, Alemanha e Itália, que foram países que unificaram recentemente, né, em meados do século XIX, entre esses fatores que eu contextualizei aqui para vocês, tinha justamente essa busca pela ascensão territorial e econômica, né, seja pelo mercado consumidor, seja pela partilha dos continentes africanos e asiáticos, ou regiões ali mesmo no continente europeu. Né? Então, todos esses fatores, essa divisão de blocos, essa questão neocolonialista, essa questão do mercado consumidor, fez com que gerasse tensões antes mesmo do período da Primeira Guerra Mundial. Além disso, o grande cultivo por matérias-primas, por territórios que cultivassem matérias-primas, essa busca incessante o armamento, né, essa fortificação de exércitos, foram fatores essenciais, né, para o início da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós vemos nesse slide um pouco mais resumido, um pouco mais enxuto, a respeito das causas que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Entre elas, o imperialismo, a divisão do continente africano e asiático, principalmente para a exploração neocolonialista, isso aqui eu expliquei para vocês. O amor, o afeto à nacionalidade. Então, antes da Primeira Guerra Mundial,
as nações tinham muito esse simbolismo nacionalista, né, esse amor pela pátria, lutar pelo país, né, a busca e a fortificação militarista, né, principalmente em armamentos e exércitos. Nós vamos ver que a Primeira Guerra Mundial, uma de suas marcas vai ser a modernidade no campo armamentista, né, com tanques, metralhadoras, granadas, e as rivalidades econômicas. Né? Se a gente for comparar, colocar na balança, todas as guerras que aconteceram desde o período da antiguidade até os dias atuais, ambas têm algo em comum, que é a questão e a busca incessante por território. Né? E as rivalidades econômicas foram uma das causas também, como nós vimos no slide anterior, que vai levar, né, o conflito da Primeira Guerra Mundial em 1914. Como eu comentei aqui já para vocês, armas de guerra. Aqui a gente tem alguns pontos, algumas características, alguns armamentos que foram utilizados nesse período da Primeira Guerra Mundial, que ela traz essa novidade na modernização armamentista, com tanques britânicos, com metralhadora, aviões biplanadores, a questão das trincheiras, que é uma outra novidade que vai se marcar na Primeira Guerra Mundial, mas isso a gente vê nos slides a seguir. O estopim da guerra, né? O que significa o estopim? A causa, né? Qual foi o espeto no balão que favoreceu para dizer, pronto, agora se tem início a Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato, né, do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Então, esse acontecimento, né, o assassinato ao príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, da Áustria, do Império Austro-Húngaro, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, foi de fato o estopim, né? A causa que de fato vai dar o pontapé inicial à Primeira Guerra Mundial. Porque todas as ações a Europa já estava no ânimo dessa guerra, só estava faltando um episódio, né? Um epicentro para dizer o que é que seria, proporcionaria o início da guerra. Então, esse foi o fato, né? Que nós vamos ver que a Europa já estava toda dividida, já tinha os grupos, aliás, desculpa, além dos grupos que dividiam, né, a Aliança e a Entente, nós vamos ver que a questão armamentista, essa paz armada, que desde o início do século marcou esses países europeus, então a Europa já estava todo preparativo para o início da guerra. E aí, esse acontecimento na cidade de Sarajevo, já foi tema de questão do Enem, foi um marco para dizer, pronto, agora a gente tem início a Segunda Guerra Mundial, porque os grupos já estavam divididos, como nós vimos nos slides anteriores. Né? Nós vimos, por exemplo, que a Tríplice Entente, formada pelas potências industriais e a Tríplice Aliança, principalmente para aqueles países que recém se unificaram, já estavam tudo dividido, tudo contextualizado, tudo preparado para que, de fato, a partir desse acontecimento, gerasse a Primeira Guerra Mundial. E aqui eu trago para vocês um quadro bem resumido, bem objetivo, a respeito das fases. Nós vamos ver que a Primeira Guerra Mundial, como eu já expliquei para vocês, ela é um período de 4 anos, que vai de 1914 até 1918, que as suas fases, ela é marcada pela guerra de movimentos, né, principalmente pelos alemães e italianos nesse primeiro momento de guerra. A segunda fase ela é marcada por trincheiras, que era uma prática de defesa, né, que alguns grupos, que alguns aliados desenvolviam, que ela ficou entre um período de 1915 a 1917. E até aqui nós vamos ver que não vai ter tanta influência de países, né, de outros continentes. Mas a partir do final dessa segunda fase, para o início da terceira fase, dois fatos vão marcar o início, vão marcar, na verdade, o término da Primeira Guerra Mundial e todas as consequências que ela vai se desenvolver mais adiante, que é a saída da Rússia, né, e a entrada dos Estados Unidos, né, não somente dos Estados Unidos, mas praticamente de toda a América. Né. A Rússia, como eu já comentei para vocês, ela era um país altamente atrasado industrialmente, a economia não era tão próspera no campo industrial, era um país que era governado pelos czares, um sistema de imperadores impostos na Rússia. E aí a Rússia passa por inúmeros movimentos sociais, né? E aí vai vir a implantação do sistema socialista, que vai predominar durante praticamente todo o restante do século XX. E aí a Rússia ela se retira,
né, da Primeira Guerra Mundial, justamente por percas materiais, humanas, financeiras. E aí, além da saída da Rússia, a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Brasil, que nós vamos ver nos slides seguintes, eles tentam manter uma neutralidade no decorrer da guerra, né? Investimentos principalmente em matérias-primas, na questão de armamentos. E aí, tanto os Estados Unidos como a esquadra brasileira, eles sofrem ataques, né, de submarinos, navios germânicos, alemães. E aí vai chegar um momento que, principalmente os Estados Unidos, né, não vai aceitar esses ataques, né, essas percas financeiras, humanas e materiais. E aí os Estados Unidos eles entram ao lado da França e da Inglaterra. E aí fortalece esse bloco e, sem dúvida, esse é o marco que vai proporcionar o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Nós vamos ver que a paz durante esse conflito ele vai ser marcado somente em novembro de 1918, né, pondo fim a esse período sangrento, porque os europeus acreditavam, tanto os dois lados, né, tanto a aliança como a entente, que a guerra seria algo rápido, né, e não um período de 4 anos. E aí, no final, vai trazer inúmeras percas materiais, percas humanas, financeiras, para o continente europeu. Na verdade, para todo o mundo, mas principalmente para a Europa. Aqui nós vemos algumas imagens das trincheiras, né, que era uma prática de defesa dos aliados e da Entente no período da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente na segunda fase da guerra. A respeito do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né, nós vamos ver que a participação do Brasil ela vai ser bem modesta, né, mas sim, uma participação de grande relevância. A respeito da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né, nós vamos ver que é uma passagem discreta e passageira, que da mesma forma como os Estados Unidos, o Brasil buscava neutralizar, né, seus investimentos, sua participação na guerra, mas só que inicialmente a guerra vai trazer algumas percas financeiras para o Brasil, principalmente no campo agrícola, em que as exportações brasileiras vão perder muito o seu valor, né? Então, na agricultura, no campo, o Brasil vai ter um grande problema financeiro, né? Além disso, o Brasil vai sofrer inúmeros ataques de submarinos alemães, né, principalmente de 1916 a 1917. E aí, junto com a influência dos Estados Unidos, o Brasil entra para defender o grupo da Inglaterra, da França, nesse período da Primeira Guerra Mundial. Que nós vamos ver que a participação do Brasil, as suas contribuições, foram principalmente no campo de batalha, com militares, com aviadores, com suprimentos agrícolas e matérias-primas, como a borracha, por exemplo, mas também com armas, né? A Força Naval Brasileira também teve uma grande influência na Primeira Guerra Mundial, mas sem dúvida, a principal contribuição do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi a missão médica. O que seria a missão médica? Eram médicos civis e militares que foram participar da Primeira Guerra Mundial para tentar dar um suporte para os combatentes, para aqueles que estavam ativamente no campo de batalha. Então, sem dúvida, a missão médica foi uma das principais contribuições que o Brasil teve com a Primeira Guerra Mundial. E aí, nós vemos no slide seguinte alguns pontos positivos e negativos, né, sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. A respeito dos pontos negativos, é que vários submarinos e navios brasileiros, né, foram atacados e aí houve percas humanas, materiais e financeiras por parte da República Nova no Brasil na época, né. Além disso, a redução da exportação de produtos agrícolas, né? Os produtos da agricultura perderam muito seu valor, tanto com a exportação como o próprio valor em si, né? Nesse período de guerra. Mas a guerra também trouxe pontos positivos para o Brasil, né? Após o período da Primeira Guerra Mundial, vários navios alemães, né, que naufragavam, por exemplo, e que estavam próximo do nosso território, passaram a pertencer à República Brasileira. Além disso, o Brasil teve sim uma participação no Tratado de Versalhes, foi justamente ter posse desses navios alemães, principalmente alemães, mas que uma das contribuições
que a Primeira Guerra Mundial trouxe para o Brasil foi tanto no campo industrial, né, como uma pequena aproximação do governo brasileiro, dos governos do Brasil nos anos seguintes, com a política norte-americana e principalmente com a Europa. Então, esse foi um dos pontos importantes de positividade pela participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Né? Essa participação no Tratado de Versalhes e essa aproximação com a política norte-americana e europeia. E aí, pessoal, o Tratado de Versalhes, Versalhes é uma cidade francesa, marcado principalmente no ano de junho de 1919, ele teve como características definir quais seriam os destinos do mundo, e principalmente da Europa, após esse período de 4 anos de guerra. E aí os países vitoriosos, né, buscaram punir os perdedores, né, principalmente quem? A Itália e a Alemanha, que para eles foram os países que tiveram uma grande influência e que causaram toda a catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, sem dúvida, né, foi o país que sofreu mais com o destino que o Tratado de Versalhes ali colocou, né, que entre elas uma forte redução de homens na concepção militar, no exército. Então, o exército alemão foi reduzido. A Alemanha perdeu inúmeras colônias, principalmente na África e na Ásia e no continente europeu. Né? Uma alta dívida financeira para os países vitoriosos. Então, a Alemanha, durante a década de 20, teve que passar por todo esse processo, além das percas humanas, materiais e financeiras. Né? Entre outras características que foram postas ao governo alemão. Né? Um outro ponto importante, apesar que não teve tanta relevância, foi a criação da Liga das Nações, em 1919. A Liga das Nações, que hoje a gente pode dizer que seria a sucessora do que é hoje a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tinha como finalidade básica o quê? Propor a paz no mundo, né, entre as nações, principalmente após o período da Primeira Guerra Mundial. Mas nós vamos ver que, durante a década de 20 e durante a década de 30, houve inúmeros movimentos, revoltas, conflitos, né? Entre eles a Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações não teve tanta finalidade, não foi tão respeitada assim, principalmente pelos europeus, né? Então aqui foram algumas características postas pela o Tratado de Versalhes. E aí nós terminamos nossa videoaula, né? Muita informação, né? Aqui a gente, na verdade, fez um enxuto, um resumo geral a respeito do que foi a Primeira Guerra Mundial. Pontos importantes, a gente entender quais foram as causas, né, que levaram à Primeira Guerra Mundial. Entre as causas, nós pontuamos que o imperialismo na Ásia e na África, né, o processo de unificação nacionais, né, na Alemanha e na Itália, contribuíram, né, para esse período da Primeira Guerra Mundial. A paz armada, essa questão, a fortificação pelos armamentos foi uma outra consequência importante que levou para a Primeira Guerra Mundial como causa, e a divisão em blocos entre a Aliança e a Entente, que a Europa já estava dividida, já estava preparada. E aí, a partir do estopim, né, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando na cidade de Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, foi onde deu todo o ápice, o estouro no balão, né, como eu costumo dizer, para de fato iniciar a guerra, que aí foi marcada por essas 3 fases, entre elas uma das principais, a terceira, que marca a entrada dos Estados Unidos, e a entrada dos Estados Unidos, com todo o seu poderio industrial e bélico, leva todas as questões e o fim da guerra, que com o Tratado de Versalhes, né, esse acordo dos países vitoriosos, eles punem ativamente a Alemanha. E esse Tratado de Versalhes, sem dúvida, é uma das consequências que a gente vai ver mais adiante, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Ok? Espero ter contribuído um pouco com vocês e até a próxima videoaula.